Em 1930, os estúdios de cinema americanos aceitaram censuras impostas por Hitler para não perder o público alemão. Quer entender como a indústria do cinema cooperou com o nazismo e até onde a cultura influencia a forma como você pensa? Vem comigo! Adolf Hitler facilmente seria um viciado em Netflix. Todas as noites, o Führer escolhia um filme para assistir antes de dormir em seu cinema particular. Lembrando que em 1930 não tinha televisão. O ritual era sagrado e mesmo as reuniões mais importantes raramente eram estendidas a ponto de furar o filminho da noite. O ditador vê de tudo. Gostava dos filmes da dupla Gordo e o Magro, detestou Tarzan e até ganhou de Natal uma coleção de desenhos da Disney. O amor de Hitler pela sétima arte era mais do que um hobby. Ele sempre soube do poder de convencimento que os filmes exercem sobre a população. No livro Minha Luta, aquela autobiografia que ele escreveu durante o tempo que passou na prisão, Hitler defende que livros não são capazes de inspirar mudanças. A maneira mais eficaz de fazer isso seria por meio da imagem. Isso se tornou uma arma valiosa para a disseminação do nazismo. Desde o momento em que Hitler se tornou ditador na Alemanha em 1933, centenas de filmes foram feitos para exaltar o governo e a raça ariana. Mas o público alemão não assistia apenas filmes nacionais e principalmente não assistia apenas filmes nacionalistas. O país continuou recebendo produções hollywoodianas e boa parte dos estúdios de cinema, com medo de perder o mercado da Alemanha, aceitava as mudanças sugeridas pelos nazistas. Antes da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha era o segundo maior mercado de exportação de Hollywood, perdia apenas para o Reino Unido. A indústria do cinema ainda engatinhava. Mas alguns dos estúdios mais tradicionais que a gente conhece já tinham aberto as suas portas, como a Paramount e a Universal. Com a derrota na guerra, os germânicos arcaram com as consequências. O Tratado de Versalhes, lembra? Aquele assinado lá no fim da Primeira Guerra. Então, ele impôs uma série de obrigações para a Alemanha. Ela perdeu territórios e colônias, destruiu o arsenal do seu exército e teve que arcar com prejuízos de batalha. Some tudo isso a crescente instabilidade política e logo nós temos uma nação em colapso. O ressentimento dos alemães deu origem a um nacionalismo radical que viria a culminar em sua vertente mais extrema, o nacional-socialismo, que apesar do nome, elegia os comunistas e os capitalistas como inimigos. Em 1920, a Alemanha criou várias políticas protecionistas para fortalecer a sua economia. Nessa onda, nem o cinema escapou. Para proteger os estúdios locais, o governo impôs em 1925 um rigoroso sistema de cotas. Só era possível importar um filme estrangeiro para cada filme alemão produzido. Àquela altura, a Alemanha já não era mais o mercado de antes. Mesmo assim, Hollywood estava preocupada, porque a decisão poderia inspirar outros países a criar restrições parecidas com essa. Mas havia uma esperança: o Partido Nazista, cuja representação crescia no parlamento alemão e prometia afrouxar as rédeas do sistema de cotas caso chegasse ao poder. As coisas ficaram mais claras a partir de 1930, ou seja, 3 anos antes de Hitler virar chanceler da Alemanha. Nessa época, chegava aos cinemas o filme Sem Novidades no Front. O filme foi feito em tom pacifista, humanizando os soldados alemães e mostrando aquilo que eles eram, pessoas comuns, falíveis, como qualquer soldado de qualquer país. Foi um sucesso e venceu o Oscar de melhor filme na época. Mas os nazistas não gostaram. Entendiam que o filme desrespeitava a bravura germânica. O partido então comprou centenas de ingressos para a estreia do longa e organizou uma manifestação. Goebbels fez um discurso dentro da sala de cinema criticando a obra e à noite acabou com militares nazistas jogando bombas de gás e soltando ratos em meio à multidão. Bom, deu certo. Em 6 dias, o governo alemão baniu Sem Novidades no Front e recomendou a outros países que fizessem o mesmo. O problema chegou até Carl Lamm, presidente da Universal e distribuidora desse filme. Nascido na Alemanha, ele queria que a produção passasse por lá. E a solução para a aprovação dos nazistas foi acatar mudanças exigidas pela censura estatal. Em 1931, Lamm apresentou um novo corte do filme, que foi aprovado sob uma condição: todos os outros países onde o filme não havia estreado deveriam exibir essa versão editada, e não apenas a Alemanha. Lamm, sem dúvida, concordou. Assim, as cenas que mostravam o cotidiano sofrido dos soldados foram amenizadas e diálogos sobre a falta de sentido da guerra foram cortados do filme. Com o passar dos anos, Karl se arrependeu da decisão e passou a ajudar judeus a saírem da Alemanha. Até 1939, quando morreu, ele já tinha ajudado mais de 300 judeus.
A censura, sem novidades no front, deu aos nazistas uma ideia. Em vez de analisar um filme já pronto, por que não supervisionar sua produção? Quando Hitler assumiu o governo, tratou de colocar um cônsul em Los Angeles, na cara do gol, para monitorar os estúdios de Hollywood. O escolhido para a missão foi o diplomata George Gosling, que já começou fazendo barulho. Um ano antes, a Alemanha havia aprovado uma lei ainda mais rígida sobre a distribuição de filmes estrangeiros. Se os censores do governo achassem que uma produção desrespeitava os valores alemães, não só o longa era vetado, como o estúdio responsável também poderia ser banido do país. E foi exatamente o que Gosling fez. Uma das primeiras reuniões do cônsul nos Estados Unidos foi com os executivos da Warner Brothers. Ele foi convidado para assistir Prisioneiros, filme ambientado em um campo de concentração alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Gosling não gostou nem um pouco do filme e elaborou uma lista com uma série de modificações. Nos Estados Unidos, o filme saiu sem as alterações de Gosling, que deu um ultimato para a Warner. Ou eles fariam as edições ou o estúdio sairia da Alemanha. Meses depois, Prisioneiros ganhou uma nova edição, mas a Warner exibiu para outro cônsul, Gustav Müller, que não era do partido nazista e aprovou o que viu. Gosling não gostou de nada disso e fez tudo para fechar o escritório da Warner na Alemanha em 34. De 33 até 40, os nazistas examinaram mais de 400 filmes americanos. A partir daí, os estúdios passaram a tomar ainda mais cuidado para agradar o Gosling. E aqui nós vemos também uma forma de influenciar o espectador, fazendo com que você dê aquele like que me deixa muito feliz. E clica aí na inscrição e no sininho também. Lembrando que isso é importante para me influenciar a fazer outros vídeos maravilhosos como esse para você. Já clicou? Então pega na minha mãozinha e me segue que tem mais. A interferência nazista em Hollywood ocorria simultaneamente nas duas pontas da produção. Enquanto Gosling analisava roteiros potencialmente problemáticos e era convidado pelos estúdios a assistir filmes antes de lançarem, o Ministério da Propaganda de Goebbels mantinha um departamento de censura que dava a palavra final se um filme seria exibido ou não em solo germânico. Em 1933, quando King Kong fazia um enorme sucesso nos Estados Unidos, Ernest Singer, chefe da censura alemão, reuniu 11 pessoas para avaliar o filme. Produtores, filósofos, pastores e até um médico. Todo mundo deu seu pitaco. A conclusão foi de que o filme ofendia os sentimentos raciais do povo alemão. Apresentar uma mulher loira com traços germânicos correndo perigo poderia provocar pânico à população. E mais, Singer e os outros não gostavam do macaco. Anos antes, durante a Primeira Guerra Mundial, as propagandas dos aliados representavam os alemães como gorilas selvagens. Claro que os alemães não conseguiram impedir a realização do filme, mas pediram alguns cortes para liberá-lo ao mercado germânico. Tiraram cenas em que a mocinha parecia assustada demais para evitar o tal pânico e proibiram uma cena em que o gorila faz um trem do metrô descarrilar. Para quê? Para não baixar a confiança da população no transporte público alemão. Para deixar claro que tudo ali era fantasia mesmo, o filme foi lançado na Alemanha com um título diferente. Era A Fábula de King Kong, um filme americano de truque e sensação. Isso dá uma bela ideia do quão patética pode ser a intervenção de um regime autoritário em obras culturais. A intervenção em King Kong foi algo infantil, sem dúvida. O problema mesmo era que as produções nitidamente críticas ao nazismo nem saíram do papel na época. É o que aconteceu com o filme The Mad Dog of Europe, em 1933. O longa, que ainda estava em fase de projeto, traria Hitler como vilão e jamais foi filmado. Louis B. Mayer, chefe da gigante MGM, deu a palavra final, informando aos produtores que ninguém em seu estúdio poderia fazer algo do tipo para não perder o dinheiro do mercado alemão. A parceria de Hollywood com os nazistas contribuiu, de certa forma, com a perseguição aos judeus. Em 1933, os judeus que trabalhavam com o cinema na Alemanha foram demitidos. E não demorou para que o governo nazista intimasse as companhias americanas com escritórios no país, na Alemanha, a fazer a mesma coisa. Os métodos eram, no mínimo, persuasivos. Um sobrinho de Carl Lamm, que trabalhou para a Universal em Berlim, passou algumas horas na prisão. O executivo da Warner teve seu carro roubado e, em seguida, apanhou de alguns capangas. Os estúdios, então, atenderam aos pedidos do governo alemão. E em 1936, Hitler proibiria oficialmente a participação de judeus no mercado de distribuição de filmes. E aqui vai uma curiosidade. A maioria dos fundadores das companhias de Hollywood eram imigrantes judeus. William Fox, que fundou a Fox, Louis B. Mayer, que fundou a MGM, Jack e Henry Warner, que fundaram a Warner Brothers, e Adolf Zukor, da Paramount.
Mesmo assim, a representação dos judeus começou a sumir também nos filmes. O protagonista de Paixão do Dinheiro, do estúdio RKO, seria originalmente um homem de negócios judeus, o que foi alterado. Em outro exemplo, a 20th Century cortou personagens judeus do filme Alma Sem Pudor, simplesmente para garantir a exportação das produções para a Alemanha. Àquela altura, o país já tinha voltado a ser um grande mercado. Era o terceiro do planeta agora, atrás do Reino Unido e da França. Talvez o caso mais emblemático seja o de Émile Zola, sucesso de público e da crítica. Produzido pela Warner, o filme conta a história real do capitão francês Albert Dreyfus, acusado de traição apenas por ser judeu. Uma ótima oportunidade para discutir o antissemitismo, certo? Só que tem um detalhe, a palavra judeu não é dita uma única vez. Gosling revisou o roteiro e as eliminou. Ela só aparece num breve momento, de relance, escrita em uma folha de papel. O namoro entre Hollywood e Hitler estava firme e em 1937 a Paramount escolheu como gerente de sua filial alemã um membro do partido nazista. No ano seguinte, a Fox enviou uma carta ao escritório de Hitler pedindo que o Führer expressasse sua opinião sobre o cinema americano. Na despedida, o gerente da Fox ainda escreveu Heil Hitler. Em 1938, as coisas começaram a mudar de figura. A perseguição dos nazistas aos judeus atingiu um outro patamar, na chamada Noites dos Cristais. Em novembro daquele ano, milhares de lojas e casas de famílias judaicas foram destruídas. Dias depois, um jornal panfletário de Goebbels declarou que 1/3 dos artistas de Hollywood era judeu. Na mesma época, o Ministério da Propaganda liberou uma lista com mais de 60 personalidades do cinema americano e afirmou que se alguma delas tivesse um papel importante em determinado filme, a produção não entraria em solo germânico. A paranoia nazista aumentou drasticamente. A marcação ficou tão cerrada que a partir de 1938 só 3 estúdios haviam sobrado por lá: MGM, Paramount e 20th Century Fox. Em 1939, os censores permitiram apenas 20 filmes de Hollywood nos cinemas alemães. A Segunda Guerra começou em setembro de 1939, com a invasão nazista à Polônia. Os Estados Unidos ainda não tinham entrado no conflito, mas a relação entre Hollywood e o governo alemão minguou de vez. Foi aí que os projetos de filmes antinazistas, antes rejeitados de prontidão pelos estúdios, começavam a surgir. O primeiro deles foi Confissões de um Espião Nazista, da Warner. A produção foi envolta em segredos, com medo de que o roteiro vazasse. Agora, as portas estavam abertas e quem mais aproveitou foi um dos donos da United Artists. Isso mesmo, estamos falando de Charles Chaplin. Em 1940, o gênio lançou o seu O Grande Ditador. O filme tira sarro abertamente de Hitler, retratando ele como um imbecil megalomaníaco e traz um grande, belo e maravilhoso discurso antifascista no final. Recomendo fortemente que assista. O filme foi um sucesso estrondoso, que segue firme na lista de melhores filmes de todos os tempos. Mas, por muito pouco, ele quase não aconteceu. Ameaçado por nazistas, desde o anúncio da produção, Chaplin pensou em desistir de tocar o projeto. Mesmo décadas depois, em sua autobiografia, o cineasta afirmou que, caso soubesse sobre os campos de concentração e toda a verdade da perseguição aos judeus, provavelmente não conseguiria fazer piada com a loucura nazista. Mas o filme saiu e se tornou a maior bilheteria de Chaplin, ainda que proibido não só na Alemanha, mas também na França, que já estava ocupado por Hitler. Em 1941, quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial, Gosling foi deportado. Alguns questionam se os estúdios poderiam ter alertado o mundo para a ameaça nazista. Para muitos, é difícil dizer, mas ainda assim, teria sido bom se eles tivessem tentado. Se você assistiu o nosso vídeo até aqui, eu agradeço muito por toda a atenção que você deu para mim. Eu queria pedir encarecidamente que você clicasse no like, na inscrição e, se puder, ative o sininho também. Isso vai me ajudar a me manter incentivado a produzir mais coisas para você e manter toda a equipe desse canal super feliz, super animada e super engajada em produzir o melhor conteúdo para você. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.